Hoje, sexta-feira, 12 de maio de 2017. Sejam bem-vindos. Fica Sene! Corintianos, palmeirenses e outros comemoraram a terceira eliminação seguida do tricolor paulista. Dessa vez o São Paulo disse adeus à Copa Sul-Americana após ficar só no empate como eu diria, o fortíssimo, imbatível Defensa e Justiça da Argentina. Lula lá, um dia depois do depoimento a Sérgio Moro, a situação do ex-presidente se complica ainda mais. Segundo o marqueteiro João Santana, era Luiz Inácio quem dava a palavra final sobre o pagamento de Caixa 2 em campanhas petistas. Prata da casa. O apresentador Pedro Bial será pai de novo. Ele e a jornalista Maria Prata estão à espera do primeiro filho do casal. Na verdade, filha, né? A Laura. A gente vai falar também da colega do Bial, a Tata Werneck, que encerra hoje a primeira temporada do seu programa de entrevistas. Sucesso de público e crítica. Esses são alguns destaques do Morning que está começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Quero saber, vamos divulgar essa nossa hashtag aí. Eu achei bom que você falou da Tatá logo aí no começo, nos destaques. O Lady Show é um sucesso, né? Não, e você sabe que a gente tem 50 pessoas atrás dessa mulher que diariamente mandam um WhatsApp, telefonam, a gente já chegou a mandar presente. Abordagem agressiva. No Twitter, eu falo, às vezes ela manda uma carinha, não sei se é ela ou se é alguém que usa o Twitter dela, entendeu? A gente é desesperado pra que ela venha aqui, mas não é fácil. Não tá sendo fácil. Faz tempo, hein? Pois é, não conseguimos uma data nunca, Edgar. E é por isso que eu quero que o Morning Squad entre com esse bullying hoje no Twitter. É uma espécie de bullying que a gente vai fazer com a Tata Werneck pra ver se ela resolve vir, pra gente não encher mais o saco dela. É uma boa estratégia, entendeu? Acho. Então a hashtag de hoje é Tatá no Morning, vale GIF, vale meme. Tem muita foto engraçada e GIF da Tatá aqui no Twitter e na internet. Estou esperando aquele book que vocês sempre fazem com muito capricho. Vale dar @Tata Werneck. Sei lá, né? Assim, ela, enfim, ficar sabendo desse movimento. Se e a ideia né? é chegar para os assuntos mais comentados do Brasil. Porque aí certeza que ela vai ficar sabendo. Talvez ela se sensibilize com a nossa causa e venha, né? Um sonho, apenas. Achei ótima a tua estratégia. Você achou bom? Você acha que vai rolar? Tatá no Morning. Interaja com a gente, né? Participando com a gente, comentando o programa e atendendo ao nosso pedido, ao pedido da Paulinha. Vamos ver se a gente consegue sensibilizar Tata Werneck para vir aqui a esta bancada multicolorida do rádio brasileiro. Eu vou nessa também, viu, Paulinha? Vou apelar aqui ao nosso querido ouvinte. Vou jogar na mão deles, para eles trabalharem como se fossem produtores aqui do Morning Show e dissessem pra gente quem eles gostariam de ver aqui nesta bancada, de acompanhar aqui nesse bate-papo matinal. Que famoso, que personalidade desse Brasilzão. Tem muita gente, né, que poderia vir aqui no programa. Então grave uma mensagem de áudio ou em vídeo, mande pra gente. Ao final do programa tem o sorteio da nossa camiseta entre os participantes e o nosso número, já sabe, né? 11 931 17 1009, o nosso WhatsApp. Estamos aguardando a sua mensagem em áudio e em vídeo. Vai lá. O que eles podem fazer também? Curtir nossa página, né, Paulinha? Tem página no Facebook, facebook.com/JP Morning Show. Tem nosso canal no YouTube, né, onde acontece a transmissão do Morning ao vivo. Então é youtube.com/Morning Show JP. Você tem que ligar o sininho lá, porque aí quando começa a live você já recebe um alarme. Avisa, né? E pode ver também as entrevistas especiais que estão lá no YouTube. Bom, beleza. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados com a gente aqui na PAN, neste Morning Show que vai começando. Bom dia, Vera Magalhães. Bom dia, apesar do bullying, aqui com o meu tricolor. Fica Sene, eu também tô nessa campanha. Mas você viu, ela veio toda de verde hoje, viu? Foi só uma coincidência. Até o Vini tá de verde. Também tá de verde. Vera Magalhães, nossa convidada especial aqui durante esse período de férias do Augusto Nunes. Ela que faz um revezamento 2x1 com o professor Marco Antônio Villa, hoje tá com a gente nessa sexta-feira. O 3 em 1 e o 2 por 1, é isso? É isso aí, várias modalidades. Bom dia, Ellen. Buenas. Fala, Vini. Tudo bem, Ed? Beleza. Vou deixar, né, você, Vini. Comigo? Sabe por quê? Vou deixar você abrir o programa hoje? Porque como todo corintiano, né, você deve estar aí, digamos, regozijando com a desgraça alheia, vai.
Vai. Não, Ed, você sabe que a gente se comove um pouco, né? Sim, Porque sim. são irmãos, né, de estado. Aham, enfim. certo. Ó, e tem muita assunto é o que não falta, aliás. Tem muitos destaques aqui, ó. Tem coisa envolvendo Lula, tem uma história interessante sobre a Dilma Bolada, né? Tá. Tem o Late Show, ou Lady Show com a Tata Werneck. O que você quer falar aí primeiro, Vini? Olha, assuntos muito bons, hein? Esse da Dilma Bolada é bom, do Lula também. Mas eu vou querer começar o Morning Show com outro assunto, Edgar. Eita, Um assunto vamos é que a gente pode até colocar um som para Sim. ilustrar esse assunto. Você quer numa trilha É, sonora? Isso. Não, qual que seria? Sei lá. Coloca aí fala pra gente. Fala aí, seria isso aqui? Esse é uma Guarani? O que é isso? O que é isso aí, Ellen? Pois é. Não, mas isso tá mais pro Paraguai do que lá pro sul, não tá? Então, É Argentina Paraguai essa é no música. sul. É, tudo se Bem, mistura. Tudo elas se querendo- Não, eu mistura. digo, mas não tá na proficiência plastina, não, tá? Talvez seja essa música que o Coisa São Paulo... castelhana. Olha aí, ó. alentando a sus jugadores. Jogadores. Talvez seja essa música, Edgar, que o São Paulo vai pedir no Fantástico, né? Ai, Após a terceira eliminação no ano, eliminação pedir para o dispensa aqui pro seu Newton. vou embora. Defensa e Justiça da Argentina. Eita! Time poderoso, 14º colocado da Argentina. Jogou pela primeira vez a Copa Sul-Americana, seu primeiro torneio internacional. Sim. Jogou pela primeira vez ontem fora da Argentina, fora do seu país. E conseguiu eliminar o soberano São Paulo, o tricolor de tanta gente, né? O tricolor de Rogério Ceni, este mito que agora é treinador do São Paulo, né? Não é mais goleiro, e não pôde impedir esta mais uma eliminação no ano, a terceira depois do Paulista, É. Copa do Brasil e agora Sul-Americana. Não Edgar. podemos chamar de um bom começo do Ceni como técnico do clube, né? E pior do que fez isso. o nome dele. E pior do que isso. O resultado, esses resultados, essas eliminações, ontem foi 1-1, né, no Morumbi, o primeiro jogo 0-0 na Argentina, então o gol fora de casa deu a classificação para o time argentino. Mas mais do que os resultados e que as eliminações, o que acaba sendo até natural, porque o Rogério Ceni é um técnico novo, é um técnico que está com uma proposta nova, o pior é a arrogância dele, né, na coletiva. Nunca admite que o time tá mal. Não admito. Você tá chamando o Rogério Ceni de arrogante? De arrogante. Não. Então, Não Ellen, é verdade. o que já acontecia antes como goleiro. Só que como goleiro, o cara tinha história. Tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, tantos anos com a camisa do São Paulo, ídolo da torcida tricolor. Tudo bem. Ser técnico Você são até outros admite. 500, né? Agora ele tá começando como treinador. E é de uma arrogância nas coletivas. Não é arrogância, Ontem falando que ele não usa tem. dados. Vamos Não é lá, vamos ao vexame contraditório. nenhum, Isso que o aí. time- Deixa a Vera falar Que por o time que tem não. não sei quantos % de bola, mas tá perdendo, E tá aí, jogando Vera, mal. Você como Mas São ele Paulina. tem as estatísticas. Calma, gente. O cara tá começando ainda. Vamos ver no brasileiro. Isso tudo é só um aquecimento pro campeonato brasileiro. Né? Mas tá dizendo que a Sul-Americana não é importante? É o caminho mais curto A pra desculpa do Libertadores. São Paulo é sempre é só Libertadores que importa por torcedor do São Paulo. Libertadores e brasileiro. Isso aí. Só campeonato de verdade. Esses atalhos a gente não gosta. Fala mais um pouco de futebol, Vera. Gostei. O cara torce pro Guarani. Tá nessa marra. Eu sou Fala bugre sério. com orgulho. Agora foi bom. Agora... Hoje sempre Guarani. É isso aí. Quem é bugre só. Não torce pra bugre e outro time, não. Segundou, né, que importa. Inês Você vê Ponte- que a Vera é muito Ponte hábil, ela já Pretano, mandou o foco torce pra Ponte, você e aí pro acabou, Corinthians, entendeu? torce pra Ponte pro São Paulo. Não, aqui é bugre, meu. Foram 17 dias treinando, hein? Porque como foi eliminado do Ai, Campeonato Paulista precocemente, Teve todo mais esse tempo pra treinar. preparar. O Rogério Ceni fechou o treino, né? Acho que talvez para esconder a incompetência dele. E agora talvez se justifique um pouco a contratação do Wellington Nem, né? Nem Campeonato Paulista, nem Copa do Brasil e nem Sul-Americana, né? O São Cheio Paulo dessa. ficando pelo caminho. Agora, a sorte do São Paulino, Ed, foi que ontem um jornalista e um ex-jogador roubaram a cena. Uma discussão acalorada daquelas que a gente não pode mais convidar para a mesma festa. Sim, mais uma Edmundo, dupla. E o quê? o Animal e PVC. Ah, Nossa. Olha só, Edmundo e PVC. O que aconteceu, Paula? Aí você já é uma parte que você já gosta, né, do futebol, nessas É a única discussões. parte que eu gosto. Exato. O que aconteceu? Eles foram entrevistar o diretor do São Paulo, Vinícius Pinotti. E a pergunta do repórter da Fox Sports, que é o canal em que os dois trabalham, foi a seguinte: o trabalho do Rogério é inquestionável?
Aí o diretor do São Paulo respondeu assim, questionável sim, balançando com a cabeça com um sinal de afirmação. Só que eles entenderam que o Vinícius Pinotti tinha dito inquestionável sim. Só o Edmundo que falou não, ele falou questionável. Não, falou inquestionável, não, falou questionável. Ficou nessa discussão, né? O PVC, durante o intervalo, tem o contato do Vinícius Pinotti e mandou um WhatsApp pra ele. Falou, Vinícius, o que você falou? Ele falou, PVC, é o seguinte, eu falei realmente questionável, mas querendo dizer inquestionável. Mas o que ficou na tela foi que eu comi uma sílaba. Eu comi uma sílaba. Foi essa confusão. Mas no vídeo tá lá ele falando questionável sim. Aí quando volta para o estúdio, o PVC até brinca, o Edmundo tava certo aqui, gente. Só que o Edmundo não gostou muito, não. E aí teve essa discussão ríspida, Edgar. Mas o sentido é esse. Mas o Edmundo tava certo. Ele não, fala que ele eu não tô certo, não. Vocês jornalistas estão certos. Não, você ouviu Porque vocês estão certo. sempre contra, sempre contra. A última palavra tem sempre que ser do PVC. Não. Vai, PVC. Você já não mandou mensagem pro diretor lá e ele não te respondeu o que foi? A última palavra é nosso programa no domingo, Edmundo. Não, mas a última palavra tem que ser sempre a sua. Não tem. Porque você sempre questiona a minha opinião. Sempre é assim. Desculpa, Edmundo, não foi. A gente estava na teve dúvida 3 pessoas se era que tinham... questionável ou inquestionável. Você tem razão. Só tô dizendo que jornalistas têm razão. Pra que você mandou mensagem pra ele? Se você ouviu em alto e bom tom. Eu não ouvi em alto bom tom, Edmundo. Mas você não ouviu? Repetiram aqui no intervalo mais de 10 vezes. Edmundo, desculpe. Não desculpo. Eu não desculpo porque não é a primeira vez que você faz, PVC. Edmundo, desculpe. Eu não desculpo porque não é a primeira vez. Edmundo tava meio assim. Animal. Meio animal. Tava mal o Ed, né? Nossa, gente. Edmundo, se quer bancar o jornalista, tem que aprender que existe uma coisa que se chama checagem. Vera Magalhães. Foi lá, né? Precisa checar a Eles informação. ouviram novamente ali, né? Nesse caso, eu realmente não vi problema nenhum no que o PVC fez. Mas isso aí deve Surgiu ser uma treta dúvida, antiga. Não é a né? primeira vez que você faz isso, a última palavra é a sua. Tá com Já algum tinha uma probleminha velho rusguinha aí. ali que... Já tinha, que foi a gota d'água agora, né? Pra essa discussão aí. E a coisa mais de criança, né? Não desculpo, tô de mal. E aí depois, Ed, o narrador, o Gustavo Villani, falou, não, vamos então falar sobre o jogo aqui. PVC, qual a sua opinião? Aí ele falou, né, o São Paulo tá mal, não sei o quê. E você, Edmundo? Não tem opinião. Caramba, ele ficou Não muito... brinca Não, mas mais. a checagem é Põe importante, as mas a meninas da discussão quinta era em série cima do junto. que foi dito no ar. Mas tinha uma dúvida do que Não. foi dito no ar. Não, eles estavam discutindo o que ele tinha dito no ar. Mas e se no ar foram foi ouvir? questionável. Mas aí eles falaram, Isso- Edmundo, você tem não tô razão, diz- no não ar tô ele dizendo falou que o isso, PVC mas agora não checando... poderia checar, isso é importantíssimo. mas é o que a gente faz Mas a quando discussão era em cima da palavra que foi dita no ar, E né? deve Vamos ter, deixar isso havido, claro. deve ter havido uma rusguinha antiga aí mesmo. Porque se eles foram ouvir novamente, constataram que o Mas o cara cara teve um voltou equívoco no que dizendo, quis dizer, o diretor, foram lá, feriram o que ele tinha dito de E fato. ainda falaram, Edmundo, você tem Você tem razão. No razão. ar ele falou É. errado. Agora a gente falou com ele e ele Que é o que a falou gente outra faz. coisa. É o nosso trabalho. Vamos falar agora de um outro assunto que gera muito entendimento, que é a política, né? Só que o viés é o cinema aí, viu? Vamos falar de cinema, mas o assunto, na verdade, tem a ver, sim, com política. Infelizmente. Né? Mais com política até do que com a chamada Sétima Arte. Paulinha, um tradicional festival de cinema em Recife foi adiado por causa de uma polêmica e rolou uma celeuma em torno desse festival, da curadoria dos filmes que estavam listados para serem exibidos nessa mostra, nesse festival. Traz os detalhes pra gente. O Cine Pernambuco, Cine PE, vocês devem estar vendo isso aí nas manchetes. Porque olha o que aconteceu, Ed. Esse festival tem 20 anos de tradição, tava com data marcada, tudo certo, 26 filmes escolhidos para participar. Aí o que rolou? 7 cineastas resolveram fazer um manifesto às vésperas da conclusão aí da história, né, do fechamento de quem iria ser exibido, e disseram o seguinte, que eles não queriam mais participar, porque eles, vou até ler aqui, porque eles disseram que a curadoria do festival favorece um discurso partidário alinhado à direita conservadora e grupos que compactuaram e financiaram o golpe ao Estado Democrático de Direito ocorrido no Brasil em 2016. Para nós, isso deixa claro o posicionamento desta edição ao qual não queremos estar atrelados. Por quê? Porque, segundo eles, 2 filmes que estão no festival também, o documentário Jardim das Aflições, que é do Josias Teófilo, que é sobre o Olavo de Carvalho, e o filme também, O Real, o Plano por Trás da História, do Rodrigo Bittencourt. Eles não concordam de estar esses filmes aí no mesmo festival e resolveram sair.
Aí o que aconteceu, Edgar? Ontem a organização acabou cancelando essas datas, ia ser de 23 a dia 29 desse mês, ali no Cinema São Luís. Eles cancelaram para agora, vão ter que reestruturar todo o festival, porque, enfim, as exibições, os horários, deve ter dado aí uma craudiada quando 7 filmes resolvem sair, né? Do festival. Aí, enfim, entre outras motivações, digamos assim, né? Além de ter esses 2 filmes que eles consideram que não deveria estar lá no festival, tem a história da Sandra Bertini ser a diretora do festival. Ela, que é a esposa do Alfredo Bertini. Talvez de nome vocês não estejam recordando aí quem é o Alfredo, mas ele foi aquele secretário do audiovisual do Temer, que ficou envolvido em 2 questões que incomodaram bastante a galera de esquerda do cinema, né? A primeira, mais popular, é a história daquela galera que escolheu o filme brasileiro que iria concorrer ao Oscar, né? Ele foi quem escolheu as pessoas que votariam. Entre essas pessoas, um crítico que era abertamente avesso ao trabalho do Kleber Mendonça. Aquários acabou preterido por um filme, enfim, que ninguém tinha assistido, que era O Pequeno Segredo. E aí ficou aquela história, né? Partidarizaram a escolha do filme brasileiro para o Oscar. A gente até discutiu isso aqui. Com o diretor. Bastante, do Pequeno Segredo. Do Pequeno Segredo. E depois teve uma outra questão também de uma demissão para assumir a cúpula da Cinemateca, e que depois o secretário teve que voltar atrás, porque o cara que ele indicou, na verdade, estava envolvido em denúncias aí, enfim. Quer dizer, teve esses 2 probleminhas e foi ele quem colocou a mulher na direção desse festival. Mas aí, gente, peraí. Se você já não concorda com a diretora do festival, por que você se inscreve? Não, mas E uma vez inscrito e selecionado, qual é o problema de ter outro filme que você, enfim, não concorda? Você não pode participar junto e criticar? E você sabe o que me chama Sei atenção? lá, essa sou eu. Aí eu queria saber aí o que vocês acham disso. Vera e Ellen, a gente pode falar sobre isso, mas quando eu me tomei conhecimento da notícia que você traria e comentaria pra gente aqui, eu fiquei pensando, o cara trabalha com cinema, né? Uma expressão artística que na sua gênese ali, primordialmente é plural, né? É pra você mostrar coisas, retratar a vida ou, enfim... Através desse tipo de expressão artística, você tem a oportunidade de ter uma visão totalmente abrangente. E aí a gente está de frente com uma censura ideológica explícita ali, né? É um movimento que tenta trazer a política para a questão artística. Quando, na minha opinião, humilde opinião, o que deveria acontecer é um festival sempre abarcar mesmo olhares e divisões diferentes que poderiam suscitar discussões, debates, reflexões. E aí você vê um secto, né, politizado ali dentro do festival, retirando seus documentários, porque tem outros ali que não os agrada, né? Quer dizer, é uma visão tacanha, um pensamento tacanha, pequeno, de quem busca só reconhecer valor entre os seus iguais. E isso é muito pobre, isso é muito empobrecedor para quando você discute qualquer assunto, e cultura no caso aí. Queria ouvir a Ellen, a Vera sobre isso. É curioso que eu acho que tem 2 aspectos aí, né? A gente tem que olhar primeiro assim, o aspecto da curadoria. Quando você faz uma curadoria de arte, você não pode, o curador ali, né, não pode implicar questões políticas, né? Então... você tem que implicar questões artísticas. O que cabe neste festival de questões artísticas? E foi o que a gente viu lá em toda a polêmica envolvendo a indicação do Oscar, em termos de artes. O que era mais arte, né? O que artisticamente representaria o Brasil e tudo mais. E nós tivemos uma polêmica imensa, e Aquários acabou sendo preterido, né? Porque pesou a questão política em tudo aquilo. Então, em termos de curadoria, você não pode... Acaba dando M quando você mistura ideologia e arte fazendo uma curadoria nestes casos. Agora, em termos... A outra parte, que é a que a gente está falando dos artistas que estão protestando. Muito legal o artista se posicionar política e ideologicamente. Agora, muito ruim, e me parece totalmente o contrário da arte, quando o artista prega censura, porque é isso que se está fazendo. O momento em que eu não posso ouvir ou aceitar o diferente,
O que eu estou pregando aqui é a censura, né? E aí, infelizmente, é uma característica muito próxima e muito mais forte dentro das esquerdas, isso, né? Essa simpatia por não... por pregar o que é só meu, né? O que não poder aceitar o que é diferente. Isso, infelizmente, é uma marca muito, muito ligada mesmo, infelizmente. A esquerda, que sempre foi mais aberta às culturas, né? E tudo mais, mas que não consegue aceitar o divergente. É terrível isso. Fala, Vera. Na verdade, é um comportamento totalmente autoritário e ele vem de uma tradição, sim, de esquerda. Porque se você pensar nos regimes ali da antiga União Soviética, ou mesmo na China, a censura a manifestações artísticas é uma constante, né? Até hoje, artistas plásticos são censurados na China, foram censurados, o realismo soviético impôs uma estética, impôs uma linguagem, impôs uma narrativa durante todo o tempo em que perdurou o regime. Então, as esquerdas podem ter um discurso de pluralidade e de democracia, mas, na verdade, sempre que possível, impera, assim, um autoritarismo e impera uma tentativa de dominar a narrativa e de fazer com que ela seja favorável aos regimes de esquerda. E mesmo no governo Lula teve ali apoio ao filme, que era laudatório ao Lula. Eu acho muito ruim esse festival, um festival que tem tradição. Inclusive Lula, o filho do Brasil, teve exibições de cena nesse mesmo festival. Então, até um dos nossos ouvintes mandou aqui o print. Exato. Esse festival tem uma tradição de ter bons filmes, de ter bons cineastas, né? Pernambuco é um polo ali de cinema. É lamentável que se onde é o Kleber Mendonça. Aliás, sempre foram os dois grandes polos do Brasil. A gente teve, era o Sul, era o Rio Grande do Sul e Pernambuco. O Rio Grande do Sul esmaeceu com os últimos tempos, acabou perdendo, não produzindo mais tanta coisa, e Pernambuco cresceu muito, né? E agora, com essa questão da politização, tá morrendo. Cara, mas uma coisa simples, se você já não concorda com a diretoria desse festival, você já não gosta da diretora, você já acha que tem um problema aí, por que você se inscreve, então? Se manifesta antes, não atrapalha, né? o negócio, o festival porque tem outras pessoas envolvidas, sabe assim? A previsão era agora no final de maio. Agora vai ser uma nova data, ainda não está divulgada. Aí uma nova data, e os filmes que estariam ali numa fila, ali dentro dessa curadoria, podem entrar no lugar desses que se retiraram do festival. Vamos lá, girando o assunto, a Polícia Federal cumpre na manhã dessa sexta-feira dezenas de mandados de condução coercitiva e de busca e apreensão no âmbito da Operação Bullish. Vera, vamos lá, estão levantando aí o tapete dessa sala agora do BNDES, o que deve estar, que sujeira, que tipo de coisa a gente vai encontrar embaixo desse tapete, Vera? Olha, Ed, a gente já dizia há muito tempo que o BNDES merecia ser foco de uma operação só dele, né? Porque ele tá meio intrincado ali em todas as operações grandes da PF dos últimos anos. Tem BNDES indiretamente na Operação Lava Jato, tem na Operação Zelotes, que é aquela que investigou favorecimento a empresas dentro do CARF, que é um tribunal de recursos do Ministério da Fazenda, tem na Operação Carne Fraca, que é essa operação que investigou os impérios ali da proteína animal, e agora uma operação própria para investigar favorecimento do BNDES ao grupo JBS, que teria sido beneficiado com 8 bilhões aí em empréstimos para formar o grande oligopólio que ele formou, e tem implicações diretas sobre alguns personagens também, figurinhas já repetidas de outras operações, Antônio Palocci, Guido Mantega, e agora entra um novo, Luciano Coutinho. Muita gente se perguntava por que o Luciano Coutinho, que presidiu o BNDES por tanto tempo, ainda não tinha sido investigado em nenhuma operação. E sempre me diziam, já até publiquei na coluna, vai chegar a hora dele, chegou. Ele teve um mandado de condução coercitiva pedido nessa operação Bullish, e eu tenho que me policiar para não chamar de bullshit, mas eu vou conseguir. E ele só não foi conduzido coercitivamente porque está fora do Brasil, mas assim que voltar vai ser chamado a depor sobre esse esquema de suposto favorecimento. Uma informação importante também é que o grupo JBS já estava negociando uma delação premiada, não só do Joesley Batista, que é o principal executivo, como de toda a diretoria. Agora isso deve impulsionar esse acordo, e aí muita gente tem a temer. Lula de novo, Dilma de novo, Mantega de novo, e pessoas que até então não estavam, como ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que foi executivo do banco do grupo JBS por bastante
bastante tempo. Então pode sobrar também para o grupo do presidente Michel Temer. Nossa, é impressionante. Eu fico agora a ramificação vai indo, né? Vai eu fico indo pensando, e não acaba. quando sairemos nós brasileiros desse atoleiro, desse abismo, né, que é revelado a cada instante de como funcionava todo o mecanismo de poder, né, nessa distribuição das verbas pompudas, né, das campanhas, agora o BNDES, quer dizer, uau, temos um... Ontem, no programa do PSDB, que teve vários equívocos ali, nem sei se a gente vai discutir, mas o Fernando Henrique falou uma coisa que eu não tinha me dado conta. Daqui a só 5 anos, a gente vai fazer 200 anos de independência do Brasil. Só que essa é uma independência que nunca se completa. Impressionante. Só que não, né? Só que não. Vamos lá, ainda na política, vamos falar agora com o Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. O governo Michel Temer completa 1 ano hoje, nessa sexta-feira. Pergunto a você, Trindade, foi convidado para a festa ou não vai ter festa? Não tem motivo para festejar muita coisa, não? Bom dia. Bom dia. Oficialmente não, mas haverá sim a abertura de um vinho para poucos, né, a convite do presidente Michel Temer. Ontem mesmo, parlamentares foram ao Palácio do Planalto e conversaram muito com o presidente Michel Temer e me revelaram na volta do Palácio de que o presidente está tranquilo nesse primeiro ano, disse que vem cumprindo o seu papel e que tem sim um legado muito importante já na política. O deputado Beto Mansur, que tem ligações inclusive pessoais com o presidente Michel Temer, me disse que ele falou de ser lembrado no futuro, porque ele promete sair da política, apenas como um ex-presidente da República que cumpriu o seu papel nessa transição e quer tranquilamente frequentar restaurantes sem ser molestado, sem ser agredido, e é assim que ele pensa na saída da presidência da República. Olha, Ed e garotas, vida inteligente no rádio brasileiro aqui. Oba! Não, sem dúvida. Além de lindas, né, o Trindade? E Vini, né? O Vini muito lindas. Atributos óbvios, né? Muito bem escolhido. O Edgar sabe das coisas. Olha, então vamos lá. Quando Michel Temer disse venha comigo que eu prometo um mundo novo a vocês, né? E acabou convencendo outros partidos políticos, montou um grupo ali no Palácio do Jaburu, na vice-presidência, tendo como coordenador o eficientíssimo Eliseu Padilha, que sabe das coisas, sabe da matemática política, sabe fazer ali aquelas contas de quem está de que lado, né? Conhece o curral, o Congresso Nacional, e aí ele prometeu vários pontos. O primeiro deles era a economia. Nós vamos mudar isso aí, vamos melhorar a economia e seremos os heróis nacionais e vamos ganhar a política, com até a possibilidade de barrar um pouco na Lava Jato. O presidente Michel Temer faz 3 anos de poder, a Lava Jato já com os seus 3 anos, já está provado que ninguém domina a Lava Jato, né? Mas ele prometeu reduzir o desemprego, não conseguiu. Hoje nós já chegamos aí a 14 milhões de desempregados. A inflação caiu, né? Estava em 9,32%, caiu ali a 4,8%, se aproximando muito da meta, que é um ponto positivo, talvez o mais positivo até agora. A popularidade do presidente é que despencou, ele hoje só é aprovado por 9%, quase 10% dos brasileiros é que apoiam o presidente Michel Temer. E ele prometeu também um chamado Pacto Federativo, isso para ganhar apoio dos governadores enforcados na economia. Não conseguiu. Agora a reação, e a reação imediata do presidente Michel Temer é sobre a segurança. Ele faz questão de dizer que a segurança pública não é função do governo federal, mesmo assim ele cria um grupo especial para apoiar os estados e terá o Rio de Janeiro como esse laboratório, né? Então, o tal governo da salvação nacional, a ponte para o futuro, não aconteceu, mas a obra política persiste, viu, Edgar? O presidente Michel Temer faz sim um trabalho político muito importante no Congresso Nacional. Ô Zé, Ellen, Vera, eu me lembro aqui, né, das primeiras falas do Michel Temer, ainda quando era interino, ainda governo interino, a preocupação dele, inclusive ele listava uma série de prioridades que ele buscaria implementar assim que assumisse o governo. Queria que vocês fizessem um mini balanço aí desses 12 meses do governo Michel Temer. Por onde vocês gostariam de começar? Bom, eu vou começar por 2 pontos que talvez alguns acusem de retrocesso e que, a meu ver, não é retrocesso. A reforma da Previdência, que eu acho que, por exemplo, o PT diz que está tirando direitos, na verdade é uma forma de tentar deixar o país e a Previdência um pouco menos desigual.
tem defeitos, muito defeitos, precisam ser feitos, mas eu acho que é uma maneira de tentar deixar um pouco menos desigual o país. A reforma que vai se fazer e tenta se fazer na questão trabalhista, né, tá muito difícil ainda para deixar o mercado de trabalho pronto para o século XXI. Acho que fizeram-se concessões que não deveriam ter sido feitas ali, que quebraram ela, deixaram muito descaracterizada, mas precisa ser feita, né? Não sei se dessa forma como está sendo colocado, mas precisa ser feita. Eu acho que o retrocesso está em pontos que muita gente deixou de lado. Por exemplo, lá no primeiro dia de governo Temer, um aspecto que foi levantado, e eu aqui falava, era a composição ministerial que não tinha representação feminina. E isso não se mostrou só na representação ministerial, isso se mostrou ao longo de todo o governo, que realmente, tanto o Temer quanto os assessores dele se mostram pessoas que não compreenderam até hoje o papel da mulher. Quer dizer, as falas contínuas dele mostram que é uma pessoa atrasada, que não entendeu a revolução e o papel da mulher até hoje. Dentro da FUNAI, ele vai lá e coloca um general de um partido, que é o partido do Bolsonaro, para coordenar a FUNAI, em detrimento de antropólogos. Semana passada a gente já teve um coordenador da FUNAI demitido, falando sobre pressão que vem sofrendo, não sabe lidar com as causas indígenas. Isso é uma coisa que já vem de um problema do PT e que ele está perpetuando, reduzindo a área de conservação ambiental que a gente tem no país. Então, estas questões sociais, aí eu acho que no balanço do governo Temer entram de forma muito negativa. E aí, Vera, eu vou te ouvir também, só como a Ellen terminou nas questões sociais, eu acho que ele destaca nesse pronunciamento aí, que inclusive não estava incerto ainda se seria só feito por ele ou se ele juntaria ali os ministros de cada uma das pastas mais importantes para fazer esse balanço junto com ele desses primeiros 12 meses. Mas como ele falou em social, ele deve trazer para destaque aquela questão do dinheiro de iniciativa popular, que era o cartão reforma, né? As pessoas de baixa renda e tal, e a liberação dos saques do FGTS também. Exato, Ed. Essas duas coisas estão num balanço que ele fez hoje num artigo publicado no jornal Estado de São Paulo. Eu tenho dúvida se a liberação do saldo do FGTS, que é uma coisa que a pessoa acumula como um direito, pode ser entrada como programa social. Mas a verdade é que é uma injeção de dinheiro na economia, faz girar o comércio, faz girar aí, a poupança pessoal das pessoas e realmente parece que teve um peso na melhora do varejo aí no último mês. Então, eu colocaria mais como uma medida econômica do que uma medida social. É uma das poucas bem avaliadas que ele tem para anunciar. Outra medida importante que sinaliza um bom caminho aí no aspecto fiscal foi a fixação de um teto de gastos para a União. Só que ela só pode ser efetiva e eficaz se eles conseguirem aprovar uma reforma da Previdência, porque senão o gasto com a Previdência cresce e consome todo o dinheiro e o teto fica muito baixo. Fica um teto que você não consegue nem ficar em pé e não consegue gastar com saúde e educação. E aí eu destacaria um aspecto negativo, além do que a Ellen destacou, que é na política, né, Ed? Porque se pensava que haveria um fim da crise política, mas a Lava Jato acabou levando de cambulhada muitos dos principais nomes do governo Temer, inclusive o próprio, que só não é alvo de investigação, porque existe um artigo na Constituição que diz que o presidente não pode ser processado por fatos anteriores ao mandato, senão ele também seria alvo de inquérito e denúncia, próprio Temer. E existe ainda pendente de julgamento uma ação de cassação da chapa, cujo relator, Herman Benjamin, deve indicar a cassação da chapa toda, não só a Dilma como ele Temer. Pode ser que ele consiga os votos para ganhar, mas o voto do relator vai ser contrário a ele. Então, na política, não foi um ano tranquilo para o Temer também. Eu gostaria apenas de complementar algumas coisas que a jornalista Vera disse. É uma pessoa que eu respeito muito, claro. Mas tem alguns complementos que eu gostaria que você analisasse também, Vera. Qual seria, por exemplo, Michelzinho está indo bem na escola. Então, assim, nós temos algumas prioridades, né? Michelzinho está indo bem na escola, tira notas boas, principalmente em matemática. Marcela continua brilhando como primeira-dama. Na lista do supermercado. Exatamente, né? Fazendo cuidados domésticos, né? Como sempre. Além de ser embaixadora do Criança Feliz, né, presidente? Consegue conciliar, né? Ir nos supermercados, fazendo a compra do mês, essas coisas. E eu também, com a minha produção de poemas, que eu não parei. Você está escrevendo poemas? Mesmo na presidência. Estou escrevendo poemas, fiz um. Você gostaria de ouvir, Edgar? Claro, por favor. É assim. Lula lá, Lula cá. Vida vá, Dilma má. Sem Temer, meu bem-querer, é segredo, é sagrado. Está sacramentado em minha delação.
um poema que eu vou publicar depois sem em meus livros também. Sem meus óculos, estou fazendo uma coisa mais moderna. Haja em Trindade. Pois é, olha... A Maria tá até emocionada ali do outro lado. Muito, e muita gente dizia por aqui que o então vice-presidente Michel Temer estava muito envolvido num projeto que se chamava Ema Azul, que era ver as emas lá no Jaburu e tomar um comprimidinho. Falou, Ema, tchau. Cada um com seus problemas, né? Valeu, Trindade. Um abração pra você, bom trabalho aí, viu? Cada um. Agora 10h35. Como continua Onde agora, a gente vai parar, né? O intervalo. 10h35, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show dessa sexta-feira. Vamos acionar agora Thiago Berraich, diretamente da redação da Jovem Pan. O Thiago traz pra gente informações da reunião do presidente Michel Temer com seus ministros aí, traçando e fazendo um balanço dos 12 meses de governo do presidente Michel Temer. Bom dia, Berraich. Oi, Edgar. Bom dia a você, bom dia a todos do Morning. É uma reunião grande, todos os ministros presentes, inclusive com um vídeo inicial para mostrar as conquistas do governo, as realizações do governo. O presidente Michel Temer fez uso da palavra, falou por cerca de 2-3 minutos. Ao lado dele, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também o presidente em exercício do Senado, Cássio Cunha Lima. E agora ele passa a palavra para os ministros. Quem está falando agora é o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Vamos ouvir um trecho aqui na Jovem Pan. Ele traz um fortalecimento da democracia participativa, a sociedade civil participando junto com o governo. Eles dividiram em grupos de trabalho, agricultura, desburocratização, ambiente de negócio, competitividade e educação básica, segurança, empregabilidade, saúde, intermediação financeira e relações internacionais. O Conselhão, portanto, com grande atividade, fazendo sugestões que já foram, inclusive, determinadas o seu aproveitamento por Vossa Excelência. Prioridades que nós detectamos prioridades nos 4 grandes eixos, já levamos ao seu conhecimento, no eixo econômico, no eixo externo, na infraestrutura, no social e gestão. Coordenação e integração de iniciativas a cargo de diferentes ministérios para garantir as principais entregas do governo até 2018. Aí o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que recentemente se licenciou para passar por uma cirurgia, mas está de volta ao governo. A reunião, o Edgar, foi batizada de reunião 1 ano de conquistas, e todos os ministros vão falar, mas o próprio presidente, no início do discurso dele, disse que vai ser uma programação muito rápida, são breves palavras de cada ministro para marcar 1 ano desse governo de Michel Temer. Edgar. Obrigado, Berraich. Obrigado pelas informações. Vamos seguir aqui no Morning Show. Agora a pauta é saúde. O Brasil decretou ontem o fim da situação de emergência para o vírus da Zika. A repórter Carolina Ercolim está aqui com a gente para dar os detalhes. Tudo bom, Carol? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Pois é, e vai dizer isso a OMS em breve, né? E dizer ao mundo que tá tudo bem, tá tudo tranquilo por aqui. Situação sob controle. Tá tudo sob controle, calma, enfim, fizemos tudo certo. Eles têm alguns dados, né? Até 2017, agora, até dia 15 de abril, 7.900 casos. E aí a gente faz uma comparação com 2016, eram 170 mil casos aproximadamente. Mas aí a gente conversando com alguns especialistas, a gente observou alguns gaps nessa história. Uma delas é a falta de diagnóstico. Se você não tem dado para fazer um levantamento, a gente não chega a muitos números, não é? Para apresentar. Uma conclusão mais acurada. Não é verdade? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde anunciou em outubro do ano passado a compra de 3,5 milhões de testes para identificar o Zika vírus. Sim. Esse teste era rápido, sai em 20 minutos e tal. Era para chegar tudo até fevereiro, dentro do verão, né, onde tem a epidemia de Zika. Não chegou. Foram 119 milhões de reais gastos para isso, aquela Bahia Pharma que ninguém sabia de onde vinha. Enfim, essa grana ficou aí, esses testes não chegaram e aí, portanto, isso afeta diretamente nessa contagem, nesses números que são questionados por muitos pesquisadores. Outra coisa importante que eles falam é sobre esse diagnóstico, porque 80%, 90% de quem pega Zika não tem nenhuma manifestação de sintomas, né? Tem gente que aparece, vermelhidão no corpo e tal.
mas é muito difícil você saber. Então, é outra informação que fica também nebulosa nessa história. Ainda tem a questão de que grande parte do Nordeste já deve estar imunizada, porque pegou Zika e aí você tem a imunização. E o Sudeste? Aqui a gente tem milhares de pessoas, milhões de pessoas que ainda não tiveram contato com a doença. Sim. E aí, você tirando esse estado de emergência, você deixa de ter um olhar mais cuidadoso para essas pessoas que estão morando aqui, por mais que a temperatura aqui seja menor, mas a circulação do vírus está aí. E uma outra coisa interessante, agora, dia 8 de maio, os Centros para o Controle de Prevenção e de Doenças, o CDC lá nos Estados Unidos, eles são papas, eles manjam tudo, eles concentram as maiores informações e estudos sobre saúde no mundo. Lá, eles obrigavam as grávidas a fazerem 2 testes de Zika ao longo da gravidez, no primeiro trimestre e no segundo. Lá, onde o índice de Zika é quase nulo, eles agora obrigam a fazer 3 testes, um inclusive antes da gravidez. É um acompanhamento para... Eles reforçaram a questão de preocupação com Zika, enquanto o Brasil... Tá dizendo que tá tudo bem. Que tem 2.600 crianças de microcefalia lá no Nordeste, tá falando que tá tudo bem, a gente tá acompanhando e tá tudo meio sob controle. Isso é só para ter um discurso, né? Porque você, por uma questão de saúde pública, deveria manter os controles, é lógico. Isso não vai implicar um gasto a mais, porque é uma coisa que já está sendo feita. Não vai implicar nenhum alarme a mais, porque já está sendo feito. Você retirar é só para querer dizer que em um ano você fez alguma coisa e avançou, exato. Mas... É só um discurso ali, e, na verdade, isso pode ter a volta depois, né, desse revés. Pode gerar um relaxamento, né, da população, que a gente sabe também. Então, é perigoso, é preocupante. Com o combate, esse discurso, que isso é importante também. Aliás, gera um relaxamento que as pessoas passam a não combater mais. Mosquito, né? E a segunda vez essa semana, né, que acontece algo do gênero, assim, essa questão dos números. Essa semana, o Ministério da Saúde divulgou um release em que ele anunciava a queda da gravidez na adolescência, pegando dados de 2004 a 2015, com uma redução de 17% no número de gravidez na adolescência. Mas se você pegasse dados um pouquinho mais adiante, de 2007 a 2016, você veria que o índice, na verdade, não caiu, se manteve estável. Então, é uma forma de olhar, é como você olha o número, é como como você olha o número, é o que você vai acreditar, né? Você vai conversar. Então, a gente tem que olhar com muita cautela, e esse é o nosso papel, inclusive. Né? Não, é isso. O Instituto Anísio, por exemplo, fala, colocando uma lupa ali, no Nordeste, por exemplo, as grávidas que continuam tendo filhos com microcefalia são justamente as adolescentes, que continuam tendo difícil acesso à informação, à prevenção de Zika, enfim, essas coisas continuam acontecendo, mas o governo falou que tá, tudo bem. Só que não. Hashtag só que não, Paulinha. Obrigado, Carol. Viu? Obrigado pelas suas informações. Seguindo aqui no Morning Show, a apresentadora Hebe Camargo, morta em 2012, vai ganhar uma biografia, uma exposição, documentário, musical, tudo para a nossa musa, a nossa diva Hebe Camargo. Gracinha. Ô, Vini, vamos falar, essa biografia é do colunista Arthur Chechel. Arthur Chechel, colunista do Globo. Escrever? Se tem uma pessoa que merece uma biografia, é Hebe Camargo, né? Apresentadora que faleceu há 5 anos, né? Aos 83 anos de idade. E o Arthur Chechel, que disse que tinha medo até de não ter novidades para contar, porque a Hebe era uma pessoa que dividia muito de suas histórias já com os telespectadores, né? Era uma pessoa muito íntima do seu público, mas ele se aprofundou, ele que já era uma pessoa que gostava muito da Hebe, gostava muito dos programas da Hebe, ele embarcou nesta biografia e disse que agora ele é apaixonado por Hebe Camargo, porque percebeu que atrás dos cabelos louros, né, das joias, existia também uma pessoa muito amiga, uma pessoa que ajudava muito os outros, né? Então o Arthur Chechel conta muito dessas histórias de Hebe Camargo, que ele diz que são histórias das menos conhecidas aí pelo público, para que as pessoas entendam mais desse jeito divertido também da Hebe, né? Desse jeito amigo da Hebe. Então foi lançado aí Hebe, a biografia, né? E ele também acredita que não exista uma substituta para a Hebe Camargo, porque não se busca mais talentos como esse. Não é que não tenha nenhuma apresentadora que hoje faça o estilo da Hebe, é que realmente
Hoje a televisão brasileira até não busca muito isso, né? Uma apresentadora, cantora, uma pessoa versátil que faça bem tudo que faz e que tem essa intimidade com a televisão. E a história da televisão se confunde um pouco com a história de Hebe Camargo, né? Ela estava lá desde o início. Uma das passagens desse livro, Ed, é justamente quando ela vai numa caravana do Assis Chateaubriand ver os primeiros equipamentos de televisão que chegavam no Brasil, lá no Porto de Santos, né? Essa é uma das histórias. Outra história também interessante é do Roda Viva histórico que a Hebe Camargo participou em 1987, apresentado pelo Augusto Nunes, né? O Augusto que estava apresentando. Até mostrei uma foto para o Arcon do Roda Viva em 87. Tinha o que? Com uns 400 jornalistas ali entrevistando a Hebe, né? E ela foi muito bem preparada, muito elegante nessa entrevista. E uma hora ela se vira para a câmera e se dirige diretamente para uma jornalista que não estava presente e que havia criticado em um texto de jornal, e faz um relato emocionante. Depois todo mundo bateu palma para ela no estúdio. Essa é outra passagem que conta no livro. E uma das mais curiosas também é que a Hebe participou da primeira passeata contra o governo de João Goulart em 1964, chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Tem até uma foto da Hebe do lado de outras mulheres pedindo abaixo João Goulart. Só que no livro, o Arthur Chechel revela que a Hebe não foi lá por uma motivação política. Ela não participou deste ato para ir contra o João Goulart. Ela disse que estava saindo de um cabeleireiro, viu todas aquelas mulheres felizes passando e foi junto, Ed. E aí e foi protestar. O que elas estivessem protestando, ela ia. Então, embarcou nessa. E a Hebe deixa saudade realmente, né, Ed? De graça até ônibus errado, né? Exatamente. Então vai estar tudo aí nessa biografia aí. Hebe, a biografia de Arthur Chechel. Ela que vai ganhar, como você falou também, musicais e outras homenagens que ela merece. Legal, boa. Vamos lá. Agora o assunto é música. Temos várias novidades a respeito da cantora e atriz americana Miley Cyrus. Quem poderia falar sobre ela? Né? Paulinha. O que é essa história de nova direção, hein, Paulinha? Mudou visual? Que história é essa? O que você sabe dela que a gente ainda não sabe? Olha, eu acho que o mundo tá sabendo porque ontem a Miley Cyrus lançou um novo single chamado Malibu. Você tem aí, Ed? A gente pode colocar um pouquinho pra vocês ouvirem. Bom, só pra esse comecinho, vocês já perceberam que é uma coisa meiga, uma coisa suave. Amorosa. Não é? Uma nova fase. Depois de Bangers em 2013, Miley Cyrus and Her Dead Pets de 2015. Álbuns mais, digamos assim, dançantes, impactantes, né? Com apresentações históricas. Você tem que usar a expressão que você usou na redação comigo. Não, mas álbuns em que ela descia até o chão. Era isso, porque a Miley precisou passar por isso, né? Ela foi uma estrela Disney por muito tempo. Ela fazia o Hannah Montana, então tinha jovens fãs. Então eu acho que ela precisou quebrar com tudo isso e quebrar mesmo, né? Com tudo, expondo seu corpo, falando de sexualidade e até usando drogas, não é? Uma coisa que ela gostava muito era fazer apologia à maconha, o que até recebeu muitas críticas desses jovens fãs, né, Ed? Uma coisa mais adulta, mas acho que ela precisou fazer isso pra quebrar mesmo e agora ela retorna suavizada. Ela volta noiva, não é? Retomou o seu noivado com o Liam Hemsworth, esse ator que faz bastante sucesso nos cinemas, com Jogos Vorazes e outros filmes. E essa música, inclusive, Malibu, ela não nega, é uma música que ela fez pra esse cara. Que ela falou assim, todo mundo fala da gente, vai tirar foto da gente saindo de restaurante, então, o caramba. Vambora, então quem vai falar da gente sou eu. E aí ela escreveu essa música Malibu, é a primeira de um novo álbum, que ainda não tem título, a gente não sabe quando vai sair esse álbum. E a Miley até falou pra Billboard dessa história da maconha. Ela falou, não tenho fumado maconha em 3 semanas, que é o tempo mais longo que eu já consegui ficar sem. Eu não tô usando drogas, não tô bebendo, eu tô completamente limpa agora. Isso era algo que eu realmente queria fazer. Então, pra quem gostava da velha Miley misturada com a meio tempo ali, Miley malucona, agora uma Miley adulta. O clipe é bastante bonitinho, a música vai nessa linha mais pop, né? Nem tão hip hop, nem tão psicodélica, mas é com um produtor que ela tá acostumada a trabalhar, o Warren Yoel.
E é o seguinte, já temos marcada aí a primeira apresentação da Miley Cyrus. Ela vai participar em 21 de maio agora do Billboard Music Awards, muito provavelmente fazendo essa música Malibu. Aí, ó. Aí, então, pronto, da Miley Cyrus pro Pedro Bial. Pedro Bial tá felizão, vai ser pai novamente. A mulher dele é Maria Prata, jornalista Maria Prata, tá grávida, né, de Laura, já tem até nome aí, né? Já tá adiantada a gravidez já, Vininha, não? É comecinho. São 3 meses aí de gravidez. Já 3 meses, já dá pra saber, é verdade. E que emoção ser pai, né, Edgar? Pedro Bial aí. Pedro Bial tem o quê? Quase 60? 59 anos. 59, é. 59 anos e são 3 filhos biológicos, né? Tem a Ana, que é do primeiro casamento com a Renê Castelo Branco, tem o Theo com a Júlia Gunn e tem a Isabel Diegues, e tem o José Pedro com a Isabel Diegues, né? E ele tem 2 filhos também que ele ajudou a criar com a Renê Castelo Branco, que é a Marina e o João, e agora esse primeiro filho do casal Pedro Bial e Maria Prata, ela que é apresentadora da Globo News, né? O 5º filho, então, de Pedro Bial será uma menina, a pequena Laura. Eu quero muito saber qual vai ser o texto que o Bial vai escrever quando nascer essa criança, que vai ser aquele texto que o pessoal vai compartilhar nas redes sociais, né? Vem pra vida. Nossa, vai viralizar. Sai, vem aqui pra fora do útero. Vem viver a vida aqui, Laura, querida. Exato. Alguma coisa ele vai fazer e isso vai viralizar, eu tenho certeza. E ele tá numa fase muito legal, né, Paula? Porque o Conversa com o Bial tá sendo muito bem avaliado. Né? Convidados super bons, né? Convidados excelentes, ele tá se mostrando muito bem na apresentação, na condução do programa também, sempre deixando ali bastante espaço para apresentar, pro convidado falar e propondo bons diálogos, bons debates. Então é uma boa fase do Pedro Bial. Agora eu queria destacar outro talk show, né, que é o da Tata Werneck, né, Edgar, que realmente tem sido aí um sucesso e hoje encerra a primeira temporada desta leva que teve 25 episódios. É até um problema, eu acho, esse negócio de se fazer tudo de uma vez. Não, de fazer tudo de uma vez só, porque parece que começou ontem o programa, né? É verdade. Foi e agora rápido, já né? acabou. A sensação é de que foi bem rápido. Poderia ser 2, 3 vezes ali por semana para ter um pouquinho Nossa, mais de tempo, pra né? mim é o Prozac. Quem tá em crise, não tem dinheiro pra comprar antidepressivo, assiste aquele quadro, entrevista com o especialista. É o melhor. É um Prozac diário. Ela quer mesmo que a Tata venha no programa. Não, é que é estão- muito engraçado. muito bom, Vera. Ela Olha, é completamente fora da casinha. Eu não sou desse tipo de humor, mas realmente me pegou. É porque são perguntas malucas para alguém que é especialista em alguma coisa. Então tem um dentista lá, ela Especialista em faz as perguntas abelhas. sem Eu não sei noção. fazer, é óbvio, mas são perguntas totalmente sem noção. É tipo, a especialista em abelha, ela pergunta, quando o mel é bom, a abelha sempre volta? É tipo assim, entendeu? As perguntas que ela Nada a ver. faz pro especialista, nada a ver, e o público racha o bico, E o né? próprio especialista fica completamente desconcertado, porque, enfim, não tem nada a ver com a especialidade dele, na verdade. E ela É bem fica engraçado. séria, né? Ela consegue ficar séria, ela não dá risada, e o que torna mais engraçado ainda. Mas o programa como um todo, né? As esquetes também que ela faz, os improvisos ali também com os integrantes do programa e a entrevista em si, né? Que eu acho que fica até em segundo plano, porque você nem presta atenção tanto na entrevista de tão maluco Você que tá é. focado nela, né? Você tá olhando só Exato. pra ela, né? A E atenção olha tá que ela toda nela. levou Bruna Marquezine, levou Anitta, levou Mr. Catra, levou Celso Portiolli, levou bons entrevistados também, mas tudo fica ali mesmo na base da brincadeira, da zoação, e o programa foi tão bem avaliado que se cogitou até que pudesse ser levado para televisão aberta. Mas acho que o tipo de humor que ela faz, até essa liberdade que ela tem, tá perfeito ali para o Multishow. Falávamos aqui com o Vitor Sarro essa semana ainda, né? Sobre ela, o talento da Tatá, né? Eu tava falando de humoristas. Tatá do tipo daquela pessoa. Eu já tinha saído da TV da MTV, ela tava ainda lá, sucesso total, Sim, fazendo os a quinta programas categoria, lá. né? E numa das festas da emissora, que eu tava lá, encontrei com ela, ela é do tipo de pessoa que você não... Ela parece que não desliga dessa questão, desse jeito do humor. Você não sabe se ela tá te falando... Tirando tá com a sua cara, se ela vai cara. começar um sketch, fica meio desconcertada. Até elogiando, ela fala, não, você tá me zoando, você não bota muita fé, né? É muito boa. E olha, Ed, o programa da Tata Werneck deixou o
Multishow na liderança da TV paga no horário de exibição. E no Multishow Play teve um recorde, foram mais de 1,5 milhão de visualizações. Nossa. Portanto, já tem uma segunda temporada confirmada. Obviamente, vai começar a ser gravado aí logo mais. E já tem nomes confirmados como Ivete Sangalo e Wagner Moura, o Lady Night aí da Tata Werneck. Boa, Vini. Agora 10h05. Fala, Paulinho, você queria complementar? Só lembrar que a nossa hash é Tata no Morning pra gente pressionar essa pessoa pra vir aqui entrevistar o Edgar, especialista em MTV. Vai ser um programa inesquecível. Tata, vem. A gente tá nos TTs. Eu acho que ela vai ouvir dessa vez. Bom, afinal foram 14. Tata nos TTs. Estamos nos assuntos mais comentados do Brasil. Tata no Morning. Boa. E aí, tô aguardando também. Daqui a pouco a gente começa a ouvir aí os ouvintes, vendo os vídeos, né? Ouvindo as sonoras que eles mandaram, dizendo quem eles gostariam de ver aqui, né, sendo entrevistado na bancada do Morning Show. Celebridades, né, esportistas, especialistas. Manda aí pra gente, 11 931 7009. Daqui a pouquinho a gente coloca no ar. Olha lá, 11 em ponto, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show. Vamos falar ainda de política no programa? Ouçam bem esta frase, aliás, antes da gente seguir no próximo assunto, caros ouvintes. Aspas aí. Lula tinha a palavra final de chefe. Fecha aspas a frase. Consta da delação do marqueteiro João Santana, responsável por campanhas presidenciais de Lula e Dilma, e se refere a um esquema de pagamento via Caixa 2 de dívidas eleitorais do PT. Os documentos com essas informações vieram a público ontem por decisão do ministro Edson Fachin do STF. Vera Magalhães, não raro, né? O fogo amigo é o que queima mais, né? Exato, Ed. Você veja que o Lula reclama muito do Ministério Público, da Justiça e da imprensa, mas os principais petardos contra ele estão sendo disparados por pessoas muito próximas, né? O João Santana fez a campanha dele à reeleição em 2006, fez as 2 campanhas da Dilma. E ele disse isso, que quando faltava dinheiro, quando tinha alguma inadimplência, isso já desde 2006, era o Lula que era acionado via Palocci. Quando as quantias eram muito grandes, o Palocci falava que precisava da autorização do chefe, portanto do Lula, e que ele, Lula, colocou a Odebrecht na jogada, já desde 2006. Inclusive, tinha uma brincadeira entre eles, o João Santana diz nessa delação, que o Lula chegava e falava assim, os alemães estão te tratando bem? Alemães era uma referência à origem do sobrenome, Odebrecht. Então, ele sabia dos depósitos no exterior, sabia dos depósitos via Caixa 2, orientava esses repasses de dinheiro, sabia das contas na Suíça, disse o João Santana, e a mulher dele, a Mônica Moura, implica a Dilma, do outro lado. Então, você veja que isso não parte de opositores ou do Ministério Público, parte primeiro de pessoas que conviveram muito com os dois, tanto com Lula quanto com Dilma. Ok, um outro que vai precisar se explicar, um outro quadro petista que vai precisar se explicar é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, hein, Ellen? Tá também enrolado com essa coisa de Caixa 2, não é? Também, né? Foram 30 milhões ao todo da campanha, mas aí nessa quantia, pelo menos, o que o João Santana e a Mônica Moura disseram é que dessa grana, desses 30 milhões que foram pagos, 30 oficialmente, por fora ficaram 20 milhões. O João Vacari teria ajudado a participar das negociações, né, desse pagamento de Caixa 2. E, segundo a Mônica Moura, ela mesma foi orientada aí pelo João Vacari e pelo Palocci a procurar o Odebrecht, que era responsável, foi a empresa responsável por pagar a maior parte, pelo menos 15 milhões dessa quantia, pagar aí por fora, né? Pagar por fora. E aí isso era pago como? Ela disse, olha, eram pingados, aí eles iam pagar em flats, em hotéis, eles iam entregando essa quantia por eles. No shopping, em caixa de sapato. Isso era sensacional, porque a maneira, quem ouviu ali a delação, era tipo, Caixa 2, como usar, né? Como usar, assim, tinham várias maneiras que ela então, chegava em caixa de sapato, então como eles iam entregando isso do Caixa 2, como é que isso ia sendo pago. E uma parte, inclusive, pelo Ike, né? Teve uma parte dessa quantia que foi paga pelo Ike Batista todo mundo também. Participando, você vê que todos os núcleos se encontram.
Eu vou pedir licença aqui para dizer tchau pro nosso ouvinte, que eu preciso sair um pouquinho antes. É de Semir, Vera. Tem, né? Claro que sim, né? Mais Só de um falta ele emprego. não te liberar. Semana que vem eu ainda volto, tá, pessoal? Obrigado, Bom Vera. programa pra vocês. Fica Sene e fica Fica Sene e fica Vera. Tchau. Valeu, Vera. Até mais, Obrigado, Vera. viu? Bom, Ellen fechou o É isso. Bom, só pra deixar o outro lado aqui, né? A assessoria do ex-prefeito Fernando Haddad deu a sua palavra dizendo que foi negociado tudo legalmente, fez uma pesquisa de mercado, acertou os 30 milhões de forma legal, que teria pago 9 milhões com a arrecadação da própria campanha, que os outros 21 milhões foram repassados ao Partido dos Trabalhadores, que teria negociado aí parcelas de 1 milhão para pagar o casal. Olha aqui, ainda no assunto, a delatora Mônica Moura disse que pagou R$200 mil também, via Caixa 2, ao publicitário que fazia a Dilma bolada do Twitter, hein? Pois é, Faustão. você vê que Porra, coisa. meu, brincadeira, enganou todo mundo, hein? Ô, Paulinha, não tem almoço grátis mesmo, essa é uma frase famosa que Pois pode é, ser né? empregada em várias situações da nossa vida, né? Então. E no humor também, né, no caso. Então, parece que bem ali, vocês se lembram disso, né? Tinha página no Facebook, já com 1.400.000 pessoas seguindo, né? Aqueles posts que misturavam humor, até bastante engraçados e tal. E aí, no meio da campanha, eis que não vai ter mais página, gente. Não vai ter, tá? Não vão mais fazer. Jefferson Monteiro falou que não ia ter mais a página. E aí foi que a Dilma ficou chateada, #chateada, pediu para que isso se resolvesse. Bolada, né? Ficou Dilma bolada chateada. real. Bolada mesmo. Ficou bolada real e oficial. Então, a Mônica Moura teria sido procurada pelo então ministro Edinho Silva do PT, atual prefeito de Araraquara, que disse assim: querida, resolve, tem que resolver isso daí, é muito importante que volte a página. E aí, 200 mil pagos em dinheiro para Dilma bolada e também mais uma quantia aí, mais 200 mil que a marqueteira Daniele Fonteles, da agência Pepper, que trabalhava com marketing da campanha nas mídias sociais da Dilma. Olha que maravilha, 200 mil para fazer piada. Bom, hein? E fazer a Dilma ser legal. E tá rolando até hoje, né? Será que ainda recebe alguma coisa? Fica a Pelo dúvida. menos era engraçado, vai, eu dei boas Não, risadas. e é muito bem bolado, mas é que é meio bom. tristeza quando você vê que é vinculado, Sim. né, pra levantar a bola de alguém. É legal se é independente, pode brincar com tudo, né? Sim. É uma maneira. Não, gente, é uma maneira de ganhar. Tem publicitário que tá fazendo faculdade pra fazer isso. É uma maneira de ganhar Eu dinheiro. sei que é, mas né? esses perfis Problema- que mexem Agora, com o pessoas problema que é existem. de onde veio o dinheiro. é isso. o problema é Mas de eu onde acho que o veio. legal era ser independente Ser e algo ser profissional. zoeira, Não, entendeu? ser E algo não ser profissional. pago. Não, ser algo mas se ele profissional tá não é sendo problema. pago- O Mas problema ele é de era onde pago desde o veio. começo? Ser pago pra voltar? Não, eu tenho um pouco de preguiça disso daí. É, bom. Eu gosto de perfil fake que é fakezão mesmo. Tipo Nair Belo no Twitter, entendeu? Não recebe dinheiro de ninguém. Vai lá, zoa um, zoa outro, faz a piada. Isso eu acho mais o legal. Oswaldo lá, né? Eu gosto disso. É, Agora, não, a gente, gente, que fica, entendeu? que é se o- vendendo tem um pra velho- levantar Sabe qual é a bola de questão? A político, questão é a tenha seguinte, santa paciência. Quanto que se gasta em campanhas no Brasil? O valor que se gasta numa campanha Eu no gosto de Brasil. fake raiz. De onde vem esse dinheiro? Se a gente fizer um comparativo, por exemplo, a gente vai ver na França em 2012, o Hollande, quando se elegeu, gastou 22 milhões de euros na campanha. Quanto que a gente tá gastando aí? 200 mil para um tuiteiro? Fora. Mas gastar em acréscimo. campanha Então, virtual você não acho vai- problema nenhum. Eu acho problema um fakezão se vender Gente, mas olha- pra levantar a bola de Mas uma olha o pessoa. valor. É Então, isso que eu tenho bode. Não, Dele, não tem do problema cara dele se também. vender. Não tem problema ele se vender. O Não problema quero é o que se valor. venda. Eu gosto de fake raiz. Esses fake Nutella aí que estão Essa recebendo. discussão pra tá fazer bem coisa, não legal. dá. Nossa senhora, cara. Eu mesmo já recebi Até dar proposta uma pra animada fazer. aqui. Vocês querem que eu coloque uma trilha? Olha, então muda o roteiro, Arcon, porque foi você que mandou acontecer. Aí, Paulinha! O cara manda fazer, coage a gente aqui Vamos e pro aí próximo depois assunto, ronca. velho. Estranho, meu. Bota a pilha, vai. Não mexe com ela, meu. Mostra Fazia quem manda tempo- esse lugar, é isso aí. Fazia nesse lugar, hein? Eu fazia tempo que eu não usava essa trilha, tava até enferrujada essa trilha aqui. Meu, foi bom, foi um pouco aí. Vou chamar o Arcon lá pra fora, bater um papinho com ele Dá agora. uns jabzinhos aí, Chama o Paulinha. Edmundo pra fazer igual a coisa aqui. 13º te esperando lá, meu amigo. Não, vamos falar aqui de um fato lamentável. Morre o autor e crítico literário Antônio Cândido, aos 98 anos, em São Paulo. Ele, que é autor da
formação da literatura brasileira, deu aulas na USP. Essa foi uma informação confirmada, inclusive, pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, onde ele dava aulas no curso de letras, era professor emérito. Então tá aí o registro da morte, né? O velório acontece no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e segue até às 17 horas. Então, aí, lamentável a morte do crítico literário Antônio Cândido, que morre aqui em São Paulo aos 98 anos. Fica o registro aqui no Morning Show. Pedimos para os ouvintes interagirem com a gente, dando uma de produtores aqui deste programinha de rádio e dizendo pra gente quem eles gostariam de ver aqui nesta bancada para uma entrevista. E eles se empenharam e a gente começa a ouvir agora as sugestões. Bom dia, Morning Show. Aqui é o Rodrigo de Guarulhos e com certeza quem deveria fazer parte ou participar, né, do programa Um Dia seria o grande Zeca Pagodinho. Seria uma baita entrevista, hein? Aí sim. Posso falar uma coisa, Ed? Sim. Já convidei e não acorda. Não acorda esse horário. Esse é um grande problema do nosso programa. A gente promete que leva ele pra beber depois. Tem que trazer um cooler. Bom dia, Morning. Bom dia, pessoal. Aqui é o Zé João do aeroporto. Quem podia ir? O ex-presidente do Uruguai, o Mujica. Mujica? Daria uma conversa e tanto, hein? Pessoal do Morning, aqui é o Marcos de São Paulo. Bom dia, Ed. Traz o Rogério Ceni aí. Vocês ficam zoando com o São Paulo toda hora. Traz o Rogério Ceni aí pra conversar com vocês. Valeu, um abraço. Dia Morning Show, aqui é o Rodrigo Souza da Zona Norte. Gostaria de ver o Amaral, jogador de futebol. Alexandre da Silva Mariano. Boa, tá bom. Com o Vampeta, podia vir os dois juntos. Né? O Vampeta é sempre show, né? O show garantido, né? Bom, chegou a hora da gente conferir os assuntos que mais repercutiram no Twitter ao longo dessa semana. Leandro Mota, seja bem-vindo ao Morning Show. Ele é o editor do Moments e tá aqui com a gente para agora listar o que repercutiu, o que deu aí assunto, deu pano pra manga no Moments do Twitter. Bom dia, Leandro. Bom dia, Edgar. Eu vim prestar depoimento ao pessoal do Morning Show. Peraí que então o nosso diretor Newton Traves, por favor, fecha a câmera imagem, só nele. Eu não posso aparecer. Tá bom? Só no nosso depoente, por favor. Como é que tá o ângulo dele? TechPix? Vamos nos tratar por senhor. Você não vai sair daqui preso. Ou Vossa Excelência, o quê? Só um minutinho. Eu, como advogado do Leandro Mota, gostaria de pedir ao juiz que mudasse a tomada aí da câmera, filmasse o próprio Edgar Piccoli fazendo a pergunta, porque ficar focada só no Leandro representa a culpabilização do depoente. E vocês viram quanta gente lá fora pra me apoiar? Paulista tá parada. Por onde a gente começa, Leandro? Vamos Pelo lá. Lula, né? O depoimento do Lula lá em Curitiba foi o grande assunto da semana, foi o que mais repercutiu dentro do Moments, até pelo fato de ser a primeira vez que o ex-presidente esteve frente a frente com o juiz Sérgio Moro. Como vocês já acompanharam no noticiário, ele negou a intenção de compra do triplex lá no Guarujá, embora tenha admitido que visitou o apartamento junto com a dona Marisa, mas o apartamento, segundo ele, era muito pequeno para a família dele e que tinha muitos problemas. Ele acabou não fazendo oferta. Na verdade, ele disse que a OAS ofereceu a ele o apartamento, né? Não foi ao contrário, e ele não quis, enfim. Foram 5 horas de depoimento que resultaram em muitos vídeos, muitas manchetes e muitos memes, né? Olha, eu fico impressionado com esses eventos. É um evento, né, de importância no momento em que a gente vive, todos acompanham com atenção o que está acontecendo, mas é uma profusão, né, de abordagens e óticas diferentes que você pode ter desde o foco lá no acampamento, que era para ter multidões e multidões e que, tipo, não foi bem assim, as barricadas dos militares, dos PMs ali para proteger, né, o fórum lá em Curitiba. E não é que vem, mais uma vez, um policial gato. Sempre tem, né? O hipster da Federal é coisa do passado. E que vira meme, né? Pois é. Olha que beleza. Japonês da Federal é tão 2015, né? O circo é completinho, né? Destaca-se de tudo isso a seleção feita pela Polícia Federal. De todas essas operações, destaca-se que a Polícia Federal faz uma bela seleção, é isso? Bom, enfim, contextualizando, né? Não, sabe o que eu achei engraçado? Que eu acho que o pessoal do Jornal Nacional deveria contratar o pessoal do Twitter, porque na abertura do jornal, eles reclamaram que eles tinham pouco tempo para editar os vídeos do Lula com o Sérgio
Sérgio Moro. Sim. No Twitter já tinha tudo lá, bonitinho, editadinho. Isso, eu me lembro que atrasaria as edições no fim de Exato. noite, né? RH está 1000, minha amiga. Ali é bom o negócio. Podemos mudar de editoria, Leandro? Vamos só aqui passar em alguns memes aqui sensacionais. Eu selecionei, sim, os melhores, né? Vamos lá. Eu peguei aqui 3 tweets muito emblemáticos. O primeiro aqui do João Luiz Júnior, ele tweetou o seguinte: ao vivo de Curitiba, conheça Raul, a capivara vidente que pode ter previsto o resultado do confronto Lula-Moro. O Thiago Mavai, ele pegou uma foto de uma escola em algum lugar desse Brasilzão, que a placa na escola é regras de convivência. E ele usou essa placa falando: atenção, Lula e Moro, leiam atentamente. E a placa diz o seguinte: regras de convivência. Não pode beliscar. Não pode beliscar. Beliscar. Não chutar, mostrar a língua, não pode morder, não pode dizer que vai matar os colegas, não pode ficar emburrado, não apelidar os colegas e não implicar com os colegas. Apelidar. E tem aqui também o tweet da Mônica Canejo. Ela fez uma espécie de reconstituição de uma conversa do Lula com o Moro, como se fosse uma DR, né? Então é: Lula, diga, Moro, tá tudo bem? Sim. Tá acontecendo alguma coisa? Não. Mesmo? Então tá. Eu só acho engraçado que... Como se fosse uma DR entre os dois também. Clássico começo de DR, né? Sim. Agora, no anterior ali da listinha ali, né, das regras de quem tweetou e virou meme, esse daí, né, poderia ter inclusive o ex-presidente Lula até seguiu, eu acho, essa listinha, porque ele falou em determinado momento lá pro Moro não brigar com o advogado dele. Não vai brigar com o meu advogado. Essa listinha de convivência a gente tem lá no Moments também. A gente não pode beliscar o colega. Não pode? Porque se beliscar o colega, vai pra diretoria. É mesmo? Vai. Mas aí na diretoria é o Leonardo. Se o colega for assim... Acabamos os memes dos encontros ou tem mais? Vamos lá então, para entretenimento agora, Leandro. O MTV Movie Awards, Movie and TV Awards agora, né? Bombou no Twitter, né? Muita pessoa, não só os artistas, né? Mas os fãs dos artistas, todo mundo envolvido ali com a premiação da MTV americana, acabam se engajando, né? Parece que a premiação foi toda feita pros fãs, pros usuários do Twitter, porque é incrível. Todo mundo que é muito popular na plataforma, tem muitos seguidores, todo mundo ganhou. E todo mundo tava lá também, né? E a premiação quebrou alguns paradigmas, é a primeira premiação a não fazer distinção de gênero, então era melhor ator / atriz, ponto, de TV e do cinema, e nas duas categorias venceram mulheres. A Emma Watson ganhou melhor pela atriz por Bela A Bela e a Fera, e a Millie Bobby Brown ganhou por Stranger Things. Né? Isso, então... lembrando que é voto do público, né? Eu acho que, por exemplo, a Emma Watson ter ganho pela Bela e a Fera, mano. Nossa Senhora. Eu preferia o James McAvoy por Fragmentado, que tava concorrendo junto. Mas eu tô falando de mérito, mas a gente tá falando de fã aqui, né? Sim. Esse que é importante, então é voto do fã. A Bela e a Fera ganhou o melhor filme, né? E são os fãs mais teen, o pessoal mais jovem. E a premiação também do prêmio de melhor beijo do ano foi para um beijo gay, aquele de Moonlight, que também deixou muita gente animada e gerou toda uma discussão em torno do tema lá no Twitter. O que a gente chama, enfim, não sei se vocês já ouviram o termo, mas existe uma espécie de dialeto ou gíria dentro do Twitter que é tiro. Você fala, nossa, que tiro! Que tiro! Significa que é alguma coisa que foi lançada ou anunciada, que quando você viu aquilo, você, meu Deus, sabe? Você até cai. E o que todo mundo falava é que na premiação você tinha que usar colete à prova de bala, porque era tiro atrás de tiro. Camila Cabello, 13 Reasons Why, enfim, muita coisa rolando lá na MTV. Tem um vídeo especial no nosso canal do YouTube do Morning, que é só sobre os erros e acertos do MTV Movie and TV Awards. Vocês podem ir também pra lá comentar se vocês curtiram aí os vencedores ou não. Bora pro esportes? Bora lá. Antes, só uma observação que neste domingo, uma outra premiação que promete bombar demais no Twitter é o Billboard Music Awards. E o BTS, uma das bandas de K-pop mais populares do mundo, confirmou presença. É a primeira vez que eles vão estar... Onde vai ser a premiação? Vai ser nos Estados Unidos. E é a primeira vez que eles vão participar. Onde Augusto está. Augusto ele vai muito conferir o show. É verdade. Na verdade, ele é fã do BTS, cara. E é a primeira vez que o BTS vai participar de um tapete vermelho nos Estados Unidos. E eles também concorrem a uma premiação de Top Social Artist. E as
prévias das votações, que é uma votação popular, coloca o BTS em primeiro lugar disparado. Porque a votação é pelo Twitter, então os fãs, as armes, isso vai bombar demais, viu, Edgar? Provavelmente semana que vem falaremos sobre isso. Ô, Leandro, vamos pro esportes, mas ó, vou te proibir do assunto São Paulo aqui. Já foi muito esgotado no programa de hoje, Rogério. Então não tem bullying, é muito bullying. Embora tenha gerado alguns... Já falaram da música do Fantástico, né? já trouxe pra gente. Eu falei todas aqui. Qualquer, pode ser uma diferente, eu não sei. 3 eliminações consecutivas, pede música no Fantástico. A gente pediu uma específico, né, Ed? O hino do... Defensa e Justiça. Aliás, você já ouviu, Leandro? Não. O hino Defensa e Justiça? Vou dividir. Deve ser uma aula de direito, né? Vou dividir com você também. Então, olha aqui, ó. Escuta um pouquinho, ó. É meio uma Guarani, é meio uma... É uma Como é que chama o L? Eu tô querendo achar o nome Não, isso desse é Guarani. Isso é mais Guarani. Isso não... Tanto que eu não achei que era argentino. Eu Guarani achei que é era mais um paraguaio. violão, assim, aquelas, né, meio, sei lá, enfim. Parece meio tango, sei lá. Não. Destilando fútbol, pasión. Espetacular. Vambora, vai. São Paulo. Bom, a Champions, né? Juventus e Real Madrid vão fazer a final. O jogo do Real também rendeu muitos memes. Tem um aqui também que é muito bom que eu separei, que é aquele lance do Benzema driblando o time todo, a zaga inteira do Atlético de Madrid. Aí o Humor Esportivo aqui, uma conta bastante popular dentro do Twitter, fez um meme que é o Benzema desviando dos jogadores do Atlético de Madrid, como se os jogadores do Atlético de Madrid fossem aquelas pessoas nas ruas que ficam tentando te vender cartão. Então, senhor, vai aonde? É isento de anuidade. O senhor já tem nosso cartão, e o Benzema driblando todo mundo pra dar o passe pro gol. Isso. Pedir colaboração, né? Agora, a história do Cuca, hein, meu? Mais uma polêmica aí de Felipe Melo também. Esses assuntos, né, repercutiram. Um seguidor do Felipe Melo perguntou: Zado, você está ansioso para trabalhar com o mestre Cuca? E o Felipe Melo respondeu: não. Aí, claro, sincerão, né, gente? Claro que isso gerou toda uma repercussão. E aí depois ele veio se explicar, dizendo que ele disse que não está ansioso para trabalhar. Não tá ansioso, e não de trabalhar. Ele quer trabalhar, mas ele só não está ansioso. Talvez ele não tenha ansiedade, ou seja uma pessoa bem controlada. É uma pessoa paciente, Mas serena. gosta de ser polêmico também. Mas pode ser uma pessoa serena, lúcida. Ele não fica ansioso. Sim. Vamos pra diversão? Bora lá. Essa história aí dos Nuggets que batem recordes de reteza aí. O que é isso aí? Finalmente aquele tweet da Ellen no Oscar de 2015, né? Foi batido, né? Agora temos o tweet com mais retweet da história, que é do Carter Wilkerson, que é um jovem americano que mandou um tweet para a rede de lanchonetes Wendy's, perguntando quantos retweets ele precisava para ganhar nuggets de graça por um ano. Aí o Wendy's, há 33 dias, né, pouco mais de 30 dias, disse: 18 milhões eu te dou de graça. E aí ele fez uma campanha, o negócio viralizou, ele não chegou aos 18 milhões, mas ele chegou aos 3 milhões e meio de retweets. Graças a esse recorde de retweets, ele ganhou um ano de nuggets grátis, e o Wendy's ainda fez uma doação de $100 mil para Ele vai enjoar de comer nuggets. Mas nuggets acho que não enjoa, não. É bom pra caramba. Não enjoa. Eu acho que eu escolheria batata frita. Hein? Até leite... não sou muito, não. Até leite condensado enjoa. Você fica um ano comendo aquilo ali, enjoa. Não tem como. Vamos lá, Leandro. E tem a Jequié, né? Que é essa... Já ouviu falar em Jequié? Então, eu tava vendo aqui, fui Jequié? buscar, olha aqui, ó. Já sabia que Jequié era uma cidade da Bahia, mas fui buscar aqui para ser mais preciso, né, e didático. Olha, Jequié é um município brasileiro do estado da Bahia, está a 365 quilômetros de Salvador, no sudoeste da Bahia e na zona limítrofe entre a Caatinga e a Zona da Mata. Exatamente, eu sabia tudo isso, claro. E lá a prefeitura distribuiu mochilas para alunos de uma creche, só que eles não mediram o tamanho da mochila. Então eles entregaram mochilas gigantescas. O tamanho das crianças, né? Crianças assim de 2, 3 anos de idade. Tartaruga ninja. Cabe dentro da mochila. Dá pra acampar dentro da mochila. Dá pra... A mochila... Não é prático, mas que as fotos ficaram fofas, ficaram. A mochila ela vai da nuca da criança até o calcanhar. Super prático. E claro, fizeram várias montagens, né, dessa foto, das crianças indo para um parque, um centro de paraquedismo, como se eles estivessem com paraquedas. Colocaram essas crianças dirigindo Mario Kart. Mario Kart, enfim, muito bom. Cara,
foi uma das coisas que de longe bombou no Twitter, porque a foto ela é muito ao mesmo tempo chocante, fofa. Você quer pegar aquelas crianças do colo, apertar. Né? Você fala, não é possível. E um meme, não sei se você falou, mas estava escrito ali, reproduzindo um diálogo ali que não houve entre as crianças. O que você trouxe hoje? Melancia e você, jaca? Que cabe. Olha, vai levar. Se você coloca no nome você cria um evento, se você coloca o nome de Copa das Coxinhas, é sucesso garantido. Certeza, porque coxinha é a melhor coisa do mundo. E nenhuma dúvida aí com relação ao adjetivo utilizado aí pelos mortadelas contra os coxinhas e nem de coxinha os real coxinhas contra os mortadelas. Vocês lembram, né? Na semana passada a gente anunciou a Copa das Coxinhas aqui no Morning. Eu quero saber se a de miojo ganhou. Enquanto o mundo todo tava falando de eleição lá na França, a gente tava focado aqui na eleição da coxinha mais bizarra da história. Ah, é verdade. 8 coxinhas competiram nessa eleição, com 2 semifinais. As 2 finalistas foram a broxinha e a coxioxo. A broxinha de brócolis com a coxioxo, que é a coxinha de miojo. Eu votei na coxioxo, tô mó feliz que foi vencedora. E foram quase 50 mil votos entre as semifinais e a final. A final teve 13 mil votos e com 64% dos votos, a coxioxo, a coxinha de miojo, venceu a Copa das Coxinhas do Moments. Tá falado, Leandro. Obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Morning. Sempre às sextas-feiras a gente coloca na roda com os ouvintes o que repercutiu no Moments do Twitter. Obrigado, bom final de semana pra você. Um abraço pra vocês também. Bom, vamos ficando por aqui. Paulinha, levanta o dedinho. O que você quer falar, Só quero falar o seguinte, que a gente ficou entre os assuntos mais comentados desse país com Tatá no Morning. Boa! E eu queria pedir pra você, Tata Werneck, vem pra esse programa! Olha! Vem aqui, a gente quer muito que você venha, tá? Qualquer dia, pode marcar pra dezembro, não importa, a gente só quer você aqui. Tem um banquinho alto aqui, né? Vai ser ótimo. Você vai fazer entrevista com o especialista, com o Edgar, especialista em MTV. Vem em mim. Entendeu? Pode fazer qualquer coisa que você quiser nesse programa. Você que vai pautar. A gente vai fazer tudo o que você quiser. Até porque a gente não vai nem conseguir falar, né? Pois é. Vamos lá, então, hoje. Vencedor do WhatsApp, Rodrigo de Guarulhos. Olha aí, parabéns, Rodrigo de Guarulhos ganhou, leva a camiseta do Morning Show. E aqui no Twitter, Alessandro Labate, que tá muito fã do Morning, tá muito twitteiro, tá merecendo prêmio também. Olha isso aí, boa. Então assim a gente fecha essa semana no Morning Show. Muito obrigado pra você que esteve com a gente até agora aqui neste programinha de rádio. Voltamos na segunda-feira, a partir das 10 da manhã, nesta mesma Jovem Pan. Beijo, Paulinha. Beijo, Ellen. Beijo. Valeu, Vini. Valeu, Ed. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.